Brasil ocupa o segundo lugar mundial em casos de burnout, atrás apenas do Japão. Segundo a International Stress Management Association, no Brasil, 32% dos trabalhadores manifestam sintomas claros da síndrome de burnout e mais de 70% têm algum nível de estresse. A Organização Mundial da Saúde, através do CID, a Classificação Internacional de Doenças, classifica o burnout como uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho e que não foi gerenciada com sucesso. Em 2025, os processos judiciais por burnout bateram recorde. Foram mais de 5 mil novos processos só nos primeiros 4 meses do ano, um crescimento de 14,5% em relação ao mesmo período em 2024. O passivo judicial das empresas, que inclui indenizações trabalhistas, penalidades administrativas e disputas contratuais, por exemplo, já passa de 3,7 bilhões de reais. E é sobre esse cenário que nós conversamos no terceiro episódio da série especial Bem na Pauta Saúde Mental no Trabalho. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter multimídia aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Rafael Martins e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Para o episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber mais uma vez a advogada, trabalhista e consultora em sustentabilidade, Isabela Cristina Alonso Soares. Seja muito bem-vinda! Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Imagina! E a jornalista, consultora empresarial e diretora do Instituto Brasileiro de Riscos Psicossociais, Ângela Valheira Mascarenhas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Imagina! Vou começar contigo, Ângela, para a gente falar um pouquinho o que é o burnout e qual que é a diferença entre estresse e burnout. Essa pergunta é super importante, porque as pessoas fazem muita confusão. Hoje o pessoal chama qualquer coisa de burnout, e não é. O estresse, ele é algo que ele inclusive é positivo para a gente, tá? Hã, a gente gosta de desafio novo, a gente gosta de fazer alguma coisa diferente. Se você tiver um trabalho que ele é todo dia igual, naquela mesmice, a gente mesmo perde o interesse. O estresse, ele é o quê? Ele faz você ir um pouco além da onde você estava, Uhum, né, ele faz você se testar, faz você ir um pouco mais, então ele é importante. O que não dá é para a gente viver no estresse o tempo inteiro, ok. mas um pouco de estresse, ele vai ser muito positivo, tá. Sim. O burnout, a gente está falando, como você bem disse ali na apresentação, de um estresse que ele é crônico, que ele não está sendo gerenciado e ele leva a pessoa a um estado incapacitante, onde ela não vai mais conseguir trabalhar. Uhum, Então a gente tem, 3 pilares, vamos dizer assim, que são considerados mundialmente, que definem bem o estresse. O primeiro é a exaustão. Vamos pensar assim, o que define o estresse, o que define o burnout, é a exaustão. O estresse é aquilo, você teve um pico, você foi a mais, você trabalhou até mais tarde. Às vezes até você trabalhou até mais tarde porque você queria, porque você estava gostando daquilo, estava legal. Só que depois você compensa. uhum, Então, com algumas horas de descanso, com sono, alguma coisa, você volta ao teu estado normal. Quando você não volta e você fica muito tempo, você estoura isso fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e aí você entra na exaustão. O segundo pilar está ligado a uma queda de eficácia. ok. Então, a minha memória já não tá boa, eu não tô mais conseguindo, a gente brinca, eu não tô juntando lé com cré, né, não tô mais conseguindo organizar isso aqui. Eu sabia fazer isso tão rápido e agora eu tô demorando um tempão, tô até perdendo o foco, não tô me achando. A minha eficácia cai. E o terceiro ponto é o que se chama de cinismo ou despersonalização. Então, eu já me desconectei de mim mesmo, eu já me desconectei de tudo, eu já me desconectei até do meu propósito, eu não vejo sentido nisso que eu estou fazendo, eu posso de repente começar a me tornar agressiva. Eu posso começar a tratar as outras pessoas de uma maneira objetificada. Não, espera aí, a gente tem que cumprir essa meta aqui. Como é que fulano não cumpriu isso? Eu esqueço que ele é uma pessoa. Eu começo a tratar ele apenas como um recurso humano Sim. e não como uma pessoa efetivamente, né? A gente até estava num evento aí há pouco tempo, né, da Rede Paranense de Compliance, a gente estava tendo algumas conversas lá, o tema era saúde mental, super bacana, e aí surgiu ali um momento onde foi falado assim: "Puxa, a gente teve, uma denúncia de um líder que cometeu um assédio com uma pessoa. Como que a gente procede com isso?" A gente falou: "A primeira coisa antes de punir esse líder, de colocar ele no treinamento, é saber, será que ele não está no processo de burnout? Olha E ele só. entrou nesse estado de cinismo ou despersonalização, e por conta disso ele moralmente assediou aquela pessoa porque ele foi extremamente agressivo? Talvez ele esteja sendo vítima também, e ele esteja desencadeando o processo. O burnout, como a gente trata? Tem que ter um afastamento.
A pessoa tem que se ausentar das atividades, ela tem que descansar totalmente. A média de afastamento é 3 meses, varia muito dependendo do que está acontecendo, mas ela precisa realmente se desligar. E o importante, quando ela retornar para o trabalho, ela não pode retornar da mesma forma que ela saiu. Sim. Se ela sentar na mesma cadeira para fazer exatamente as mesmas coisas no mesmo ambiente, aquele trauma que pode ter ficado vai acontecer com ela um retrauma e ele vai piorar e ela vai, como o povo fala, burnoutar mais rápido ainda. Então tem que haver políticas para o retorno ao trabalho no pós-burnout. Sim, importante fazer essa diferenciação, porque realmente é um termo que ficou popular, né, caiu aí na boca do povo, e o que é bom por um lado, porque a gente tem, né, esse caminho para esse movimento de entender o que isso significa, né, de não ter mais esse estranhamento, mas também essa questão de, às vezes, ter uma noção diferente do que realmente é, né. Ia te perguntar, Isabela, quais elementos que têm levado ao aumento de ações por burnout em 2025, né, o que explica esse crescimento? Então, o que eu vejo e acompanho, a gente tem um processo de aumento de ação trabalhista também. Eh, a o reflexo relacionado à ação trabalhista está relacionado também com a qualidade do ambiente de trabalho, como eu já falei, acho que em outros episódios, que a ação trabalhista ela é um instrumento que o empregado tem para colocar que ele se sentiu mal ao longo do contrato, né, um instrumento de vingança legítimo que ele tem, legitimado pela lei, de se reaver alguma situação que ficou mal resolvida dentro do contrato de trabalho. Mas os pedidos de burnout que vêm sim crescendo muito bem também da questão do entendimento da questão da saúde mental, Uhum. que está fora das organizações também. A gente está falando de um problema sistêmico que envolve questões culturais. A gente pode estar falando aí de uma desconexão com a natureza, que eu Verdade. tenho olhado muito para isso e percebido que pessoas que estão falando de saúde mental, trabalhando com a pauta de sustentabilidade, e normalizam uma condição que todo mundo toma remédio. Não, tá tudo bem, remédio é bom, faz o seu efeito, mas não é normal. A gente tem que entender o que está por trás disso tudo, Sim. porque não é só produzir de forma frenética e o para quê que se está fazendo tudo que você faz. Então acho que essa desconexão nossa com a nossa essência do ciclo natural da vida, né, se pensar num germinado, uma semente que tem um tempo, Para as e essa coisas, né. necessidade de ser muito imediata, e o burnout ele pega pessoas que são geralmente muito bem se produzem muito bem, que são engajados, que gostam do que fazem, Olha só. que elas querem entregar, e elas entram naquele looping. E Uhum. aí há uma, que nem a Ângela bem colocou, uma despersonalização do que você é para o que você tem que fazer, pela profissão que você quer ter, o status que você quer ter, seja ele financeiro ou social de reconhecimento. Então tá ligado a essas questões. É uma pergunta difícil de responder. É, uma pergunta de R$ 1.000.000, É, né. a gente veio aumentar, não vou ter uma resposta pronta, mas a gente eu vejo que é um reflexo de uma sociedade que está doente mentalmente, que há uma despersonalização da humanidade nossa, que há uma necessidade de a polarização também, eu acho que tem por trás isso, se você tem que estar nessa caixa, você não pode estar nessa, que dificulta um autoentendimento, então é uma baixa, entendimento de si mesmo, então a sociedade está com pouco autoconhecimento, Sim. e aí emerge essas situações. Eu vejo que na questão do ambiente de trabalho, está emergindo, por mais que uma empresa, eu tenho bons clientes, vários bons clientes, que tem um ambiente bom, que está dentro da legislação, que cuida genuinamente das pessoas que trabalham com ele, porque reconhece que essas pessoas, o sucesso do negócio está ligado às pessoas que trabalham na empresa, mas emerge lá situações relacionadas à saúde mental. Emerge pessoas com questões de burnout. Eu estava numa reunião com um desses clientes que trouxe para mim um desafio que a maioria dos estagiários que tem hoje declaram que tomam remédios psiquiátricos. São pessoas Caramba! que estão na universidade, são jovens, ingressando no mercado de trabalho, que não foi lá que desenvolveu o burnout. Eu tive 2 casos que eu atendi no início do ano, de 2 empresas diferentes, setores diferentes, atividades econômicas diferentes, que tiveram casos de afastamento por burnout no período da experiência. Que loucura! E aí, como é que a gente vai enfrentar? O que é um atestado de burnout É um na desafio. experiência? Porque um dos casos a gente identificou que ele já vem a pessoa com uma situação
fora da organização e estourou lá dentro com um novo desafio, enfim. Uhum. No outro caso, a gente não sabe se já veio fora, mas entendeu-se ali falhas no processo de integração. A pessoa entrou, ficou 2 semanas, já acumulou 2 áreas, daqui a pouco ela acumula 3 áreas que já saiu de férias, é uma pessoa que estava desenvolvendo bem, colocaram um excesso de tarefa sem controle, já devia ter, às vezes, uma fragilidade, e aquilo foi um momento de estopim. Então eu vejo que é muito peculiar, cada caso deve ser esmiuçado para entender a origem, se vem de fora da organização, e para isso a organização vai precisar ter uma estrutura interna para saber, um cuidado na hora de recrutar, de entender aí o profissional, eu acho que é uma linha de frente bem importante, Sim. e entender como que ela faz esse processo de integração, se estoura na integração, ou na rotina, no cotidiano, então... Sim, o que a gente consegue perceber são indicativos, né, desse cenário, mas realmente é uma pergunta bem complexa. E falando agora bem no juridiquês, assim, vou puxar para Isabela advogada, quais são as principais teses jurídicas suscitadas pelos reclamantes em ações por burnout, especificamente? Muito está ligado a, né, que o burnout é assim, fiquei doente por conta do trabalho, Uhum. né, tive um problema de saúde mental, de estresse crônico, que o burnout é um estresse crônico, por conta da atividade. Então, não conseguia mais dormir, não comia direito, enfim, né, as coisas que a Angela falou. Muito bem comum em relação à jornada, então vem por trás do burnout para fundamentar que aquele burnout, que aquela situação de saúde mental está relacionada com a atividade, então tem ali a questão de jornada extenuante, falta de controle de jornada, né, então a gente falou ali de escolas, a gente estava conversando aqui fora, antes de gravar, a escola é muito comum ela não ter o controle da jornada bem clara, pessoas que têm cargo de confiança também, então não tem um horário para trabalhar, e aquilo vai tomando conta, e ela já confunde o que é hora de descanso, o que é hora de trabalho, não tem mais esse tempo, esse equilíbrio, se mistura esses momentos da vida, e isso pode desencadear um burnout. Uhum. A gente tem acompanhado também, e esse eu tô vendo mais emergir, está ficando mais claro a partir do momento que eu estou entrando nas empresas para fazer os trabalhos, a falta de clareza em relação às atividades a qual foi contratado. Uhum. Não tem problema você fazer bastante coisas, assim, tipo, ter obrigações, se contratado uma visão limitada, né, que a pessoa só faz aquilo, mas precisa estar claro as regras do jogo. Então essa falta de clareza da regra do jogo, que ajuda uma liderança com uma ordem de serviço bem escrita, isso eu estou sentindo muita falta, e vejo dentro das ações trabalhistas as empresas não conseguem afastar uma recorrência de burnout quando não tem essa estrutura de clareza das regras do jogo, né, das regras do que a pessoa faz. Desvio de função é muito difícil de você conseguir na justiça do trabalho. É um pedido que enfim, tem N coisas, mas então por isso a documentação será, né, aqui uma dúvida, eu estou pensando, será que a falta da documentação clara dentro da empresa para gerir no dia a dia não ajuda nesse processo? Sim. E aí o que tá outro efeito colateral desse processo, que vai ter um burnout, uma falta de informação clara das atividades, é um turnover alto. Porque às vezes eu não consigo dar evidências que a pessoa pode crescer naquela organização, ou o que ela precisa fazer para se desenvolver, para mudar. Eu não consigo ter essa conversa, porque eu não tenho elementos estruturais para isso. Então pode desencadear um burnout e esses outros efeitos colaterais. É comum relacionado também em pessoas de TI, da parte de tecnologia, bancários, assim, eu tenho casos que eu já acompanhei forte, assim, de bancários, com uma obrigação de controles de volumes muito grandes financeiros, e plantão porque caiu o sistema de noite, então eu não consegui dormir direito, a jornada é diurna, mas tem o plantão, se dá um problema no sistema, e a pessoa tem que estar lá sempre a essa disposição. É um ponto que está ligado. Na área médica também, pessoal que trabalha em hospital, essa pressão de cuidado com a vida, a atividade em si ela é de alto risco e tem uma tendência. Então é muito importante que o empresário ele entenda qual é a sua atividade, aonde estão os seus riscos para fazer essa trilha, porque o burnout ele vai se fundamentar em alguma coisa que aconteceu no dia a dia do trabalhador. Então é na rotina, nas entregas que ele vai ter, no horário de trabalho que ele vai ter,
na falta de clareza, pode ser até atrasos de remuneração recorrente, já vi também. Uhum. A pessoa tem que trabalhar e ela não tem não pode contar com aquele salário, embora seja uma obrigação legal, tem a questão do atraso, mas ele pode também ser um fator que venha atrapalhar e gerar uma condição no trabalhador. Ele Então, entra no fator de risco psicossocial de insegurança no trabalho. uhum. Olha só. Realmente faz o colaborador, enfim, se sentir Sim, ainda mais inseguro mesmo, essa é a palavra, sim. né? E para fechar esse tópico, ia te perguntar sobre como a justiça tem decidido, como que esses casos têm sido lidados na justiça, nos tribunais. Vai depender de cada caso, né, da Claro. gravidade, então vai ser a pessoa entra com uma ação, alegando que, né, teve uma situação, geralmente ela vai ter um atestado ou ela vai comprovar na justiça a relação com a atividade, ou a empresa vai tentar desconstituir aquele atestado, vai ficar naquela produção de provas, que vai ter uma perícia médica do juízo, que vai analisar, então o empregado, o reclamante entra com o seu laudo ou com o seu atestado, buscando essa conexão com provas testemunhais, com rotina, documentos de rotina trabalhista, e vai ter um laudo que vai dizer, ó, tem nexo causal, que essa é a palavra, com Ok. a atividade, esse afastamento, esse sintoma que a pessoa está tendo. Comprovado essa condição, vai avaliar o grau de repercussão do dano que foi gerado para a pessoa. Então, esse dano pode ter sido um dano de um afastamento de 3 meses, pode ser um dano numa pessoa que tem que tomar remédio, medicação para o resto da vida e ser afastada por invalidez, que já vi pessoas, nesse caso exclusivo que eu trouxe aqui do banco, a pessoa, ela entrou numa paranoia de estresse, que mesmo afastada, ela tem os picos de estresse que geram um hormônio, que eu não vou saber agora dizer o nome Trauma. do hormônio Quando na cabeça. quando a gente entra em efeitos traumáticos, né, o assédio, alguns tipos de risco, eles desencadeiam trauma, né, que aí é uma condição específica. E aí, Sim. quando entra na questão traumática, aí você elevou para um outro nível. E aí ele tem que Caramba. tomar uma medicação muito forte, que acaba dando coágulos na cabeça, assim, e a Que pessoa é um força. inválido, Sim. completamente inválido. Uhum. E por trás tem uma situação de burnout, então daí tem conseguiu-se uma indenização, uma pensão, uma complementação de pensão com a empresa desse trabalhador, uma indenização por conta do dano que aconteceu, mas ainda tá caminhando, assim, sabe, a gente não tem Uhum. tem condenações de 150.000, 200.000, vai depender do valor da remuneração desse trabalhador, da condição da empresa, vai depender, do como que a empresa está fazendo esse trabalho, como que ela está apoiando ou não. Então, uma Sim. empresa hoje que tem uma área de saúde mental, ela coloca na mídia que ela tem uma ação de cuidado com as pessoas e dentro da empresa dela ela não consegue, ela tem um caso de burnout, eu entendo que ela tem uma gravidade maior e a gente pede para o juiz, né, quando for entrar um advogado vai pedir para o juiz que seja majorada a condenação por conta dessa social washing dela ali, dela dizer que faz Sim. e não faz. E outro ponto que eu queria falar é da questão do assédio, que o assédio também, a relação de assédio, ela também embasa muito uma questão de burnout, tá ligada à forma de se tratar em relacionamento, Caramba. né. Então o assédio ele pode vir a Uhum. ser um fator que venha gerar uma situação de burnout, que é reconhecido como uma doença do trabalho. Reconhecida a doença do trabalho também vai impactar no fator previdenciário dessa empresa, né, do INSS. Então tem monte de reflexos que Sim. vai vindo para a empresa que ela deve se proteger e evitar Sim. ao máximo para não cair na justiça para ter uma indenização e ter esses outros reflexos adversos, né. Sim, acho que a chave dessa série é prevenção, né, o que que a gente pode fazer para não chegar nesse ponto. Ia te perguntar, Ângela, um pouquinho sobre, esses exemplos, assim, ou principalmente de empresas menores, né, de pequeno ou médio porte, quais erros e omissões são mais frequentes que podem gerar um caso de burnout, que podem, fazer com que o trabalhador entre nesse ciclo de estresse muito grande, assim? Eu escuto muito de empresários, principalmente pequenos, falando assim: "Mas como eu vou saber se o problema de saúde que essa pessoa teve realmente é do trabalho ou não é? Uhum. Como que eu vou saber se isso é um burnout ou não é?". Então, eu acho que um primeiro,
não vou dizer erro, mas o primeiro ponto que a gente precisa olhar é, o empresário, o RH estar instruído e ter informações sobre saber como diferenciar ou não, para também saber ajudar os seus colaboradores, né, o que a gente já falou aqui em outros momentos, é orientar as pessoas para que elas tenham autocuidado, dar uma base para eles terem autocuidado vai ajudar muito. Sim. Detectar efetivamente que é burnout não é tão simples assim, existe uma questão médica, geralmente os médicos até evitam um pouco, eles colocam outro tipo de indicação primeiro, até chegar lá e tal. Uhum. Mas primeiro, eu acho que é não ter medo de falar sobre saúde mental dentro da empresa, porque ainda é um tabu. Existem empresas em que é proibido falar a palavra burnout. Eu já conheci várias que o RH orienta os líderes a não usar esse termo Olha ou só. não usar alguns outros termos. E tudo aquilo que a gente esconde cresce. Uhum. Aquela sujeirinha que a gente joga para debaixo do tapete, ela vai crescer. Sim. Então, evitar falar, fingir que nada daquilo existe, vai piorar. É melhor encontrar maneiras de falar, maneiras de lidar com isso. Isso é um ponto. Outro ponto, tem um que já foi comentado aqui, que é a questão de clareza dos papéis e responsabilidades. Às vezes, em empresas pequenas, todo mundo é bombril, como se falava, né? Verdade, o pau Todo pra mundo faz toda de obra. tudo, pau para toda obra, e na hora que alguma coisa der errado, que um cliente reclama que deu problema em algum produto, um aponta o dedo para o outro e a gente começa a ter questões de conflito, né? E conflitos internos, a gente está falando de riscos psicossociais. Sim. Então, ter esses papéis bem definidos. E um terceiro ponto que eu acho fundamental é o desenvolvimento da liderança. A gente, aqui no Brasil, as nossas faculdades, elas ensinam para os seus alunos habilidades técnicas, as chamadas hard skills. Elas não ensinam o desenvolvimento de human skills, né? Se falava soft skill, mas de soft não tem nada, porque elas não são macias, não são Sim. Ah, fáceis. mudou a nomenclatura. Já tem Ah, alguns anos interessante. que a gente fala em human skills, uns 4 anos mais ou menos que se fala mais em human skills. Elas não ensinam tanto isso. Hoje nós temos alguns cursos de pós-graduação que já trabalham disciplinas nesse sentido, mas a graduação ainda não. Menos ainda ensina a liderar. Então, o que é um líder? Né? Ele, principalmente numa pequena ou média empresa, ele entrou como estagiário, analista júnior, pleno, sênior, ele é muito bom, agora ele vai virar um líder. Ai, você quer? A pessoa nem tem coragem de dizer não, às vezes ela não quer, mas ela fala que sim, porque ela acredita que todo o crescimento é Caminho vertical, natural. né? E não é, hoje a gente, crescimento vertical, a gente tem carreira em Y, carreira em treliça, vários outros formatos de estrutura de carreira, mas às vezes a pessoa fala, como que eu não vou querer ser chefe? Né? Parece que eu não quero crescer na vida. Então, às vezes ela vai sem nenhum preparo, ela senta numa cadeira, só que a partir do momento que ela sentou naquela cadeira, tudo mudou. Absolutamente tudo muda. Enquanto analista, ele estava lá fazendo 100% do tempo dele era ocupado com aquelas questões técnicas que ele fazia da profissão. Sim. Ele foi para a liderança, ele gasta no máximo 25% do tempo com isso. O restante do tempo é gestão de pessoas, gestão de projetos, outras situações. Sim. Então, assim, não preparar as pessoas para a liderança, eu acho que é um dos maiores tiros no pé que qualquer empresa pode fazer. Sim. Não selecionar bem a pessoa, não saber realmente se a pessoa quer ou não prepará-la antes de assumir. Às vezes o pessoal fala assim: não, então é o seguinte, ó, você vai assumir semana que vem, daqui uns 4 meses eu vou te pôr num cursinho de liderança que dura um dia. Então, gente, não É, dá certo. A sim. gente precisa preparar, porque o líder, ele é uma pessoa que ajuda um grupo de pessoas a sair de um ponto e caminhar juntas até outro para atingir determinados objetivos dentro de um determinado prazo e unidos, Uhum. né? Então, ele é extremamente importante. Então, esse desenvolvimento da liderança é fundamental. Interessante, acho que conversa muito com o que a Isabela estava falando de realmente até os próprios investigar se até os próprios líderes estão passando por esse processo, e Sim. é uma função que demanda muito, né, que existe uma pressão, enfim, um controle ali, a pessoa tem que estar preparada para aquilo, então acho que realmente é Exige demais, exige demais. Eu brinco que as empresas querem que seus líderes sejam quase que deuses, Sim, porque eles têm que saber cuidar de gente, cuidar de número, cuidar do dinheiro, cuidar da produção, cuidar do cliente, cuidar do não sei o quê. Ele é uma pessoa como outra qualquer. sim. E se ele espanar, tudo vai espanar junto. É uma cobrança bastante grande. E, por fim,
a gente tá finalizando já, eu vou fazer uma pergunta, daí as duas podem, enfim, contribuir da forma que preferirem. Com base nesses precedentes recentes sobre burnout, né, quais estratégias e práticas são recomendadas para mitigar o risco processual e reduzir o passivo, enfim, que a gente comentou nessa conversa, então a gente pensa em indenizações trabalhistas, em penalidades judiciais, como que a gente pode ter estratégias que caminhem para que isso não seja necessário, para que a gente não chegue nesse momento. Vou começar com você, Isabela. É fazer dever de casa, fazer o básico. Sim. A gente vai voltar no básico ali, de olhar como que as pessoas estão, como que a gente está exigindo das pessoas dentro do nosso ambiente, né? O empregador, ele tem o poder diretivo, que a gente fala, de coordenar as atividades e exigir que sejam alinhadas com a estratégia, com o objetivo de negócio, ok? Mas Uhum. aí o como, né? É uma pergunta que vale assim, como está sendo feito isso? Há uma transparência de jornada? Há uma transparência, uma clareza em relação à remuneração, em relação às atividades? Eu acho que assim, a gente vai olhar muito, há 20 anos eu sou advogada trabalhista, e há 20 os temas são os mesmos, assim, sabe, a forma como é feito o Sim. tratamento das pessoas, a forma de se relacionar, a comunicação não violenta, a gente é uma questão cultural, né, a comunicação violenta, e Sim, aí a gente está tendo os efeitos adversos de uma comunicação mais violenta. sim. E aí a gente está numa sociedade que está tendo o conhecimento, que está emergindo em todas as informações. Então ela consegue reconhecer que aquilo não é legal, e a partir do momento que você reconhece que não é legal e você recebe um tratamento que você reconhece que não é legal, quando você não reconhecia o dano, não, quem sabe não teria esse dano. Uhum. E agora reconhecendo, isso fica mais difícil de lidar. E, eu vejo, assim, que é importante as empresas terem um canal de denúncia, um canal de comunicação, né, Interessante. um canal de escuta, então cada uma empresa entender qual que é o nome que faz sentido para sua organização, né, uma escola deu o nome de canal de escuta, porque é um momento para escutar as pessoas e ter uma estrutura de como que vai ser essa escuta, quem vai ser, responsável, ter um termo de confidencialidade, ter umas formalidades para garantir o anonimato Uhum. e ter onde reportar e tratar essas denúncias para receber. Acho que é um ponto importante. Bacana. É importante ter também uma entrevista de desligamento, eu acho que ajuda muito nesse processo, que a pessoa na hora de sair, ela falar como foi a experiência dela no ambiente de trabalho, para que a empresa tenha a oportunidade de reconhecer e criar ações de melhorias. Sim, são dados, né? Dados brutos ali que podem ser captados, né? É. Legal, bacana. Ângela, quer complementar em algum ponto que você achou que vale reforçar? Olha, resumidamente, se a empresa fizer corretamente a gestão dos riscos psicossociais, do jeito que está orientado na atualização da norma, do jeito que está, ali você tem um mapa, Uhum. sabe? Para evitar. Eu acredito que fazendo bem a gestão dos riscos psicossociais, a quantidade de ações trabalhistas que já vai é Hum. absurda. Ah, vai zerar? Nunca vai zerar, não é isso. Mas é absurdo. Então, assim, olha com carinho para essa gestão dos riscos psicossociais, que a NR1 está pedindo nessa atualização. E, como a Isabela falou, faz a lição de casa ali certinho. Você vai ter um resultado fantástico. Sim, a norma tá ali por um motivo, né? Então, realmente, acho que essa questão, essa comparação, né? Um mapa, eu acho que é bem interessante. Lide como se fosse um mapinha para É. que você possa ter enfim, um ambiente saudável, um ambiente melhor. Obrigada, meninas, mais uma vez. No próximo, a gente tem o nosso último episódio, mas agradeço de novo a presença de vocês. E obrigada a você também que assistiu até aqui. No nosso último episódio, a gente fala sobre os benefícios em investir na saúde mental corporativa. Se eu fosse você, eu não deixava de conferir. Se você não assistiu os episódios anteriores, por favor, eles estão todos disponíveis. Eu te espero lá. Até a próxima. Tchau, tchau.